Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 12, que tem como título o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Pois bem, falando sobre caráter missionário, eu gostaria de trazer aqui o significado da palavra missão. A palavra missão é a palavra-chave que define essa nossa lição. E quando a gente fala de missionário, missionário vem de missão. Mas o que significa missão? Missão significa tarefa, encargo, incumbência, função, trabalho e atribuição. Então, hoje aqui nós iremos falar sobre a inclusão do evangelho aos gentios. Mas o que significa gentil? Gentil é igual a não judeu, ou seja, são todos os povos não israelitas, ou ainda todas as pessoas que não pertencem ao povo de Israel. Então, não pertence ao povo de Israel, não é judeu, então é classificado ou considerado como gentil, certo? Pois bem, a expansão do evangelho, ela aconteceu, né, para além dos muros de Israel. Então, inicialmente, ou nos primórdios da igreja primitiva, o evangelho ele estava circunscrito a Jerusalém e às suas adjacências. Então, o evangelho era restrito a Jerusalém. Era algo restrito ao povo judeu. Para eles, ou segundo eles eram exclusivos. A salvação era exclusiva deles. Ou seja, a salvação era exclusividade do povo judeu. Mas nós observamos que Jesus Cristo, o Senhor Deus, mostrou que esse ponto de vista, que esse pensamento era um pensamento equivocado, trazendo assim a expansão do evangelho aos gentios, ou seja, mostrando que todos são chamados à salvação, tanto judeus quanto gentios, todos são chamados à salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O textuário nos diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Bem, Antioquia era uma cidade muito importante. Como era essa cidade? Ela ficava a cerca de 480 quilômetros do norte de Jerusalém e tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Então, nós estamos falando aqui de uma cidade muito importante, de uma cidade com muitos habitantes, ou seja, com um número muito grande de população, e estamos falando aqui também de uma cidade multicultural. Antioquia tornou-se posteriormente o centro de atividade missionária. Isto é, ela tornou-se o ponto de partida das missões de Paulo. E falando, irmão, sobre caráter missionário, quando a gente fala de caráter missionário, é importante dizer ou mencionar que faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. E quando a gente fala de evangelização de povos não alcançados, a gente está falando de missão transcultural, que é algo que nós iremos estudar mais à frente. Okay? Outro detalhe sobre Antioquia. Ela, como eu falei, é uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Tinha Roma, Alexandria e Antioquia, que era a 3ª maior cidade, considerada a capital da Síria. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 30. Introdução. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Como eu falei, quando a gente fala de caráter missionário, e falando mais especificamente sobre a evangelização de povos não alcançados, nós estamos falando sobre missão transcultural. Mas o que significa transcultural? Trans significa algo que perpassa, que ultrapassa. Cultural, cultura, né? Então, podemos traduzir que transcultural é algo além da cultura. Então, é uma missão que vai além da cultura, né? E por isso que essa missão ela é algo disruptivo, ou seja, é algo que quebra barreiras culturais, né? É algo que rompe preconceitos culturais e étnicos. Primeiro tópico: uma igreja com consciência missionária. O evangelho para além da fronteira de Israel. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Então, como eu falei, houve uma expansão do evangelho para além da fronteira de Israel, para além dos muros de Jerusalém. Então, o que nós observamos aqui é que essa perseguição, ela não aconteceu por acaso. Ou seja, essa perseguição tinha um propósito divino. E qual era o propósito? Possibilitar a expansão do evangelho para toda a criatura.
a gente observa que após a perseguição, o que é que nos diz aqui? Os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, essas pessoas que foram dispersas, esses cristãos, esses irmãos que foram dispersos, aonde eles chegavam, eles iam anunciando a palavra do Senhor. Né? E assim houve uma grande expansão do evangelho por todas as nações. Ponto 2. Cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Uma igreja consciente da sua tarefa missionária age dessa forma. Não perde o foco, anuncia o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Bem, irmãos, o que nós observamos aqui é que esses irmãos, eles não esperaram passar o tempo ruim. Ou seja, eles estavam ali anunciando o Senhor Jesus em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, aonde eles chegavam, em qualquer lugar onde eles chegavam, eles iam anunciando a palavra do Senhor. A circunstância era uma circunstância complicada, desesperadora, porque eles estavam sendo fortemente perseguidos. Existia uma grande pressão, uma grande perseguição, mas isso não foi motivo para que eles se calassem. Pelo contrário, eles iam anunciando o Senhor Jesus. E que possamos também ser como esses irmãos. Por onde nós passarmos, que a gente possa anunciar o Evangelho de Cristo. No nosso trabalho, na escola, na universidade, em qualquer espaço, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, sempre anunciar e cumprir com o ID do Senhor. Ponto 3. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita. O que significa cosmopolita? Uma cidade cosmopolita é uma cidade que recebe influência cultural de grandes centros urbanos de outros países. Ou seja, é uma cidade que adere com facilidade às diferentes culturas. E uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Então, irmãos, o que nós observamos diante da mensagem ou da pregação do evangelho desses irmãos é que, apesar de leigos, apesar de serem cristãos anônimos e leigos, eles eram capacitados pelo Espírito Santo. E isso daqui era o grande segredo, ou seja, era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, aqui, é que não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Então, é preciso entender que não é a sua capacitação acadêmica, não é o seu diploma de curso de teologia, não, mas sim a capacitação do Senhor. Né? Então, o que fazia desses homens extraordinários, homens excepcionais, era a poderosa e forte mão do Senhor que estava sobre a vida daqueles irmãos. E é por isso que eles anunciavam o evangelho com tamanha ousadia. Uma igreja com visão transcultural. Tópico 2. A cultura grega helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão falaram aos gregos é muito importante, de acordo com os estudiosos. Ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Então, irmãos, era de costume eles anunciarem ou propagarem o evangelho de Cristo de judeus para judeus. Mas aqui nós vemos algo diferente. Por quê? Porque aqui vai ser essa anunciação, essa pregação, ela vai ser de judeus para pessoas diferentes. Ou melhor, para pessoas que ainda não estavam acostumadas com o judaísmo, ou pessoas que não conheciam a fé judaica. E dessa forma aqui, o que nós vemos é que aquilo que foi anunciado, aquilo que foi ordenado lá em Marcos 16 e 15, pregar o evangelho a toda criatura, começou finalmente a se cumprir. Ponto 2. Contextualizando a mensagem. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele povo. Então, irmãos, a igreja, ela se deparou com um contexto cultural completamente diferente. E, por isso, precisou adaptar a forma de comunicar o evangelho. Ou seja, eles criaram uma nova linguagem, né? Uma nova linguagem de comunicação. Então, precisou adaptar a forma de comunicar o evangelho, mas sem perder a essência da mensagem de Jesus Cristo, sem perder a essência da mensagem da cruz.
Então, o que nós observamos é que esses irmãos, eles evangelizavam com sabedoria. Eles não mencionavam os costumes judaicos, eles não mencionavam os ritos religiosos do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão. Então, outro detalhe, em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Então, a gente percebe que, a partir disso daqui, nós precisamos evangelizar com sabedoria. Até porque existem determinados grupos que nós precisamos mudar, adaptar, alterar a forma de se comunicar para que eles possam entender melhor, para que aquilo que a gente fala faça sentido para eles. Foi isso que os irmãos da Antioquia fizeram. Adaptaram a forma de comunicar o evangelho, mas sem perder a essência da mensagem. Tópico 3. Uma igreja que forma discípulos. A base do discipulado. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. Então, irmãos, nós podemos perceber a partir desse ponto de ensino a importância do discipulado. O discipulado é a base. O discipulado, ele proporciona a consolidação da fé e a identidade cristã dos novos convertidos. E o que nós observamos é que Barnabé e Paulo, eles tiveram uma função de admoestar, de instruir aqueles irmãos por cerca de um ano. Aqui nos diz assim, ó, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, Atos 11 e 26. Então, nós observamos que esse processo de ensino, esse processo de admoestação, ou de discipulado, ele é algo de longo prazo. Ou seja, não é de uma noite para o dia que acontece. Leva tempo. E a gente vê que eles passaram ali um ano ensinando, orientando. Então, a evangelização, ela é de suma importância, essencial. Mas não basta só ganhar almas, não basta evangelizar. É preciso também ensinar. Então, o crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização, mais o discipulado. Ponto 2. Denominados de cristãos. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristão tem o sentido de pessoa de Cristo. Então, aqui é algo interessante, porque pela primeira vez os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Mas o que significa cristão? Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Identidade cristã, ponto 3. O que realmente define um cristão não é apenas o nome ou o rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Então, irmãos, o que define a identidade cristã não é simplesmente o nome ou o rótulo cristão. Até porque a gente sabe que existem muitos cristãos que não fazem jus ao nome. Ou seja, quantos cristãos, quantas pessoas que se dizem cristãs, mas não faz jus ao nome? Por quê? Porque a sua conduta de vida não é condizente com uma pessoa que segue os passos de Cristo. Então, nós precisamos entender que o que realmente define o cristão não é simplesmente um nome ou um rótulo, mas a sua vida, a sua fé e as suas atitudes, as suas ações. Conclusão. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, até porque aqueles irmãos, os irmãos de Chipre e de Cirene, eles não tinham um curso de missionários. Eles não tinham uma formação acadêmica voltada para missões. Mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Então foi a capacitação do Senhor que fez com que eles anunciassem o evangelho e muitas pessoas se convertessem. Então, quem deseja fazer, Deus capacita. Então, se há um desejo em seu coração, um desejo ardente de pregar o evangelho, um desejo ardente de fazer missões, ore a Deus e peça a Ele que lhe dê coragem, fé e amor. Amém? Chegamos mais ao fim de uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.